Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de trovadorismo. Passei para vocês na nossa primeira aula a respeito das características, origem, o que é o trovadorismo, tudo isso está na aula, na primeira parte dessa aula sobre o trovadorismo. Dá uma conferida lá. E hoje, né, já nessa aula, quero passar alguns textos para vocês, mostrar alguns textos, como é que o trovadorismo se manifesta dentro da parte, considerando mais especificamente a parte literária, por meio das cantigas. Então, vou fazer a leitura dessa cantiga para vocês também perceberem também, já irem notando algumas características que nós vimos. Eu vou revisá-las, vou falar delas mais especificamente, mas observem como é que isso pode ser cobrado ou pode ser objeto de prova para você, e também para poder aguçar, para você poder perceber que determinadas características, pelas características de um poema, você consegue observar a qual época, a qual período aquele poema pertence. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Quando souberem que por vós sofri, tamanha pena pesa-me, senhora, que diga alguém, vendo-me triste agora, que por vossa crueza padeci, eu, que sempre vos quis mais que ninguém, e nunca me quisestes fazer bem, nem ao menos saber o que eu sofri. Já que assim é, eu venho vos rogar que queirais pelo menos consentir que passe a minha vida vos servir e que possa dizer em meu cantar que esta mulher, que em meu poder me tem, sois vós, senhora minha, vós, meu bem. Graça maior não ousarei pedir. Esse poema não se sabe exatamente de quem é a autoria, porque muito provavelmente foram aqueles poemas cantados muitas vezes pelo povo, pelos trovadores que não tinham tanta preocupação assim, porque como eu havia falado, nós estamos falando de um estilo de época em que predomina a tradição oral, né? A tradição oral, então os registros não são tantos assim dentro do período trovadorista, do trovadorismo, né? Perdão, tradição oral. Então aqui você percebe você percebe algumas características do trovadorismo, dessa escola literária. Como eu coloquei aqui para vocês, nós estamos diante de uma cantiga de amor. A cantiga de amor tem algumas características mesmo. E isso é possível detectar no próprio texto. No próprio texto, você percebe que existe uma certa pureza na forma de amar, no amor, paira, pelo menos a intenção do eu lírico, é poder externar um sentimento de amor muito puro, muito original, muito honesto, muito real. Mas que aparentemente ele não parece ter essa liberdade. Então, uma outra característica, né, é este amor não correspondido. Um amor não correspondido. Esse amor não correspondido é assim, o instrumento, o tema mais recorrente das cantigas de amor. O amor não correspondido, que ainda perdura em matéria humana. Se considerarmos a natureza humana, sempre haverá amores não correspondidos. E nessa época, nesse período, eles externavam isso
com esse lirismo, com esses sentimentos, com sentimentalidades mesmo. Também nós podemos perceber aqui que existe a forma de amar, né, essa forma de amar servindo, né? E, claro, originariamente, amar, dentro de uma concepção inclusive religiosa, é justamente isso. Amar é poder servir ao outro, é poder se dar ao outro, é poder entregar-se ao outro. E aqui você consegue observar em alguns trechos. Já que assim é, eu venho vos rogar, que queirais pelo menos consentir, que passe a minha vida a vos servir, que passe a minha vida a vos servir. Então existe aqui, nesse trecho, o que nós chamamos de um exemplo, uma característica também de vassalagem, da vassalagem que eles chamam, né, vassalagem amorosa. Vassalagem amorosa. Vassalagem amorosa. E aqui também chamou sua atenção para alguns trechos, por exemplo, a palavra rogar. Isso também pressupõe que o respeito se assemelha muito, né? O respeito à senhora, à amada, é muito semelhante a uma divindade, né? A uma divindade. A mulher, ela é vista como muito semelhante a uma pessoa divina, a uma divindade mesmo. É muito característico dessa época também. E a senhora tem nas mãos o amor do eu lírico, né? A senhora, a amada, tem nas mãos ali, né, grosso modo, o amor do eu lírico. Mas esse eu lírico pode ser simplesmente um vassalo, né? Um vassalo que tem um sentimento de admiração e de amor profundos por uma mulher da aristocracia, por exemplo, e que nunca viu esse eu lírico, nunca viu esse homem. Eles nunca se conheceram, mas ele nutre uma admiração profunda por ela. Uma coisa que é importante também, para vocês se situarem, é que esse poema, por exemplo, ele passou por uma tradução para o português moderno, mas ele é originariamente traduzido do galego-português. Do galego-português. Então, nessa época do trovadorismo, ainda não existia o português tal qual nós vemos hoje, né? Tal qual nós o temos hoje. Porque depois do trovadorismo, houve uma divisão entre Portugal e Espanha, e aí cada um desenrolou, digamos assim, desenvolveu a linguagem de uma maneira diferente. Os portugueses e os espanhóis têm uma outra, tem formas, tem campos, formas de se expressar, palavras, expressões diferentes. Nós nos distanciamos, né? Após o trovadorismo, teve alguns problemas entre um clima muito tenso entre Portugal e Espanha, e com essa separação, consequentemente, a linguagem, o idioma também se separou. Mas originariamente era galego-português, que era ali todo mundo com a mesma linguagem, com o mesmo idioma, tanto Portugal como Espanha. No próximo texto, nós já temos um modelo, um exemplo de uma cantiga de amigo. Ali, né, nós temos ali anteriormente a cantiga de amor, que eu esqueci só de comentar também, que Senhora Minha, percebe que o próprio título, entre aspas, ele já nos dá indícios de que o eu lírico, ele é masculino. Então nós temos um eu lírico masculino, que é uma das diferenças básicas da cantiga de amor masculino, né? Aqui na cantiga de amigo, você vai perceber que é um pouco diferente. As diferenças, claro, são poucas, as temáticas são semelhantes, mas o modo como é escrito, a quem se refere, isso muda um pouco. Vou fazer a leitura dessa cantiga. Lembrando também, são cantigas, né? Não são poemas falados, então a gente perde um pouco pelo fato de não podermos cantar,
né, essas cantigas. Ai, flores do verde pinheiro, sabeis notícias do meu amigo? Ai, Deus, onde está? Ai, flores do verde ramo, sabeis notícias do meu amado? Ai, Deus, onde está? Sabeis notícias do meu amigo? Aquele que não cumpriu o que combinou comigo? Ai, Deus, onde está? Sabeis notícias do meu amado, aquele que não cumpriu o que tinha jurado? Ai, Deus, onde está? Vós me perguntais pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que está são e vivo. Ai, Deus, onde está? Vós me perguntais pelo vosso amado, e eu bem vos digo que está vivo e são. Ai, Deus, onde está? E eu bem vos digo que está são e vivo e estará convosco antes de terminar o prazo. Ai, Deus, onde está? E eu bem vos digo que está vivo e são, e estará convosco antes de passar o prazo. Ai, Deus, onde está? E essa cantiga, ela foi produzida ou foi registrada, né, por Dom Diniz, mas foi escrita, né, foi uma composição de Dom Diniz. Dom Diniz era o rei de Portugal, da época do trovadorismo. E aqui existem alguns elementos, alguns recursos aqui. Como eu vou identificar que é uma cantiga de amigo? Claro, fica fácil, fica simples, porque cantiga de amigo vai aparecer o nome amigo. Vai aparecer amigo, mas amigo você não vai pensar numa amizade. Você vai pensar mesmo num namorado, num amado, né? Num amante, certo? Namorado ou então amante. Mas aqui a gente consegue supor que a cantiga de amigo é composta por um autor, no caso Dom Diniz, mas o eu lírico, ele é feminino. Então é como se Dom Diniz estivesse dando voz a uma mulher, aos sentimentos de uma moça, aos sentimentos de uma mulher. E aqui, essa repetição, né? Ai Deus, onde está? Essa repetição aqui, nós podemos entender como uma espécie de refrão. Aqui nós temos um refrão. E nas músicas, nas cantigas, principalmente as cantigas de amigo, tendem a ser mais populares, com uma linguagem mais acessível, mais popularizada mesmo, nós percebemos essas repetições do refrão, que também pode ser chamado de paralelismo. Para que serve essa repetição? Para que serve o refrão? O refrão, ele basicamente serve para manter o ritmo, né? Ele serve para poder manter a rítmica mesmo da música, para manter ritmado, para não ter a perda, né, do ritmo ali. Sabeis notícias do meu amigo, aquele que não cumpriu o que combinou comigo? Outra coisa, percebe aqui que existem também a questão da sonoridade, tanto na cantiga de amor como na cantiga de amigo também. E qual é a temática mais básica? Ele aqui também, no caso o eu lírico feminino, também tem um lamento, né? Lamenta o amor, lamenta por não encontrar o amado, por não encontrar o amado, por não encontrar. Então, né? Ai Deus, onde está esse questionamento ali? E também é uma forma de instigar a pessoa a se questionar, a pessoa que escuta, a querer saber também onde está o amado, para poder reforçar isso. E né, além de manter o ritmo, também tem essa característica. E tem um outro detalhe muito importante aqui. Aqui está aparecendo na tela o underline, mas a intenção é que fosse um travessão. O que acontece aqui? A presença de um travessão pressupõe-se, principalmente neste caso, um diálogo. Um diálogo. Se você
prestar atenção mesmo, com mais detalhes nesse texto, você vai perceber que existe um diálogo. Se existe um diálogo, existem duas vozes. Existe tanto a figura de alguém falando e uma pessoa que vai precisar, obviamente, responder. Então, o primeiro travessão indica a fala do eu lírico. Esse diálogo, essa fala aqui é a fala do eu lírico. Então, o eu lírico começa aqui falando. Onde está, né? Ai Deus, onde está meu amigo? Então, aqui é a fala do eu lírico. Daí a pouco, nós temos as respostas. Mas quem responde? Quem é que está respondendo? Aquele, né, no caso, o receptor. Né? O eu lírico, ele é o emissor. Ele vai ser o emissor. E quem é o interlocutor? O interlocutor serão as flores. O interlocutor serão as flores. O interlocutor serão as flores. Percebe? As flores respondem. As flores respondem. Professora, como é isso? Como assim as flores? Pois é, esse aqui é um recurso de linguagem utilizado, foi o recurso que o eu lírico, que Dom Diniz, no caso, que Dom Diniz utilizou para poder compor mesmo o poema. Então, esse recurso de linguagem que nós chamamos, que empregado, nós chamamos de personificação ou prosopopeia. Personificação. Nós temos aqui a personificação, que nada mais é que dar, atribuir personagens, atribuir a personagens inanimados, animais, características ou ações humanas. Dar a esses bichos ações humanas. As flores não falam, mas como é que elas vão responder? Mas ela está falando justamente com elas. Professor, onde é que eu identifico isso? Quando ela se refere aqui, ai, flores, isso aqui é um vocativo, isso aqui é um chamamento. Isso aqui é um chamamento. Entende? Aqui, isso aqui indica um vocativo. É um chamamento. Né? Eu estou chamando pela pessoa, ou por alguém, ou por algo. No caso aqui, as flores. Então, nós temos um vocativo. Percebe? Então, é isso. Então, percebem que existem esses elementos aqui, esses elementos todos presentes, essa questão do lamento por não encontrar o amado, né? Isso também é característica do trovadorismo mesmo, né? A palavra amigo sendo utilizada no poema, né? Namorado, que significa namorado e amante. E percebe você aqui um detalhe interessante, que é justamente quando ele fala no momento das respostas, né? As respostas do eu lírico, ou melhor, do interlocutor, as perguntas do eu lírico. Ai Deus, onde está? Vós me perguntais, agora olha para cá. Vós me perguntais pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que está são e vivo. Né? E esse ai Deus, onde está, é o refrão. Aí ela faz a pergunta de novo. Sabeis notícias do meu amado? Ai, flores do verde ramo. Sabeis notícias do meu amado? Vós me perguntais pelo vosso amado? E eu bem vos digo que está vivo e são. É a resposta. Essa aqui é a resposta. Então, esses trechos, eles funcionam como respostas ao eu lírico. Quem está respondendo? As flores. Respostas. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, essa ordem também não é tão aleatória assim. Ela até chega a ser rítmica. São as respostas. As respostas ao eu lírico. Aqui também são respostas, né? Aqui também é a resposta. Né? Sabeis notícias do meu amigo, aquele que não cumpriu o que combinou comigo? Eu bem vos digo que está são e vivo, e estará convosco antes de terminar o prazo. Sabeis notícias do meu amado, aquele que não cumpriu o que tinha jurado? E eu bem vos digo que está vivo e são, e estará convosco antes de passar o prazo. Antes de passar o prazo. Então, aqui
se você observar mais atentamente, são as respostas do receptor, que agora se torna emissor, né, para o eu lírico. Então, percebe, existem vários pequenos elementos aqui que são curiosos, que chamam a atenção e que são recursos de escrita utilizados no poema, na cantiga. Deixa eu seguir aqui. Cantigas satíricas. Nas cantigas satíricas, que tem uma diferença, que tem muitas diferenças, na verdade, porque, como eu havia comentado na nossa primeira aula, as cantigas líricas são as cantigas de amor e as cantigas de amigo, né? As cantigas líricas são as cantigas de amor, e as cantigas de amigo. As cantigas satíricas, elas são as cantigas de escárnio e são as cantigas de maldizer, né? Escárnio e maldizer. A temática delas é diferente, porque elas já trazem uma crítica social. Então, observa aqui no texto. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque nunca vos louvo em meu trovar, mas agora quero fazer um cantar, em que sempre vos louvarei, e vede como vos quero louvar, dona velha, feia e maluca. Ai, dona feia, que Deus me perdoe, pois havedes tão bom coração, que vos louve eu desta maneira, e assim vos quero sempre louvar, e vede qual será a louvação, dona feia, velha e maluca. Dona feia, eu nunca vos louvei em meu trovar, mas muito já trovei, mas agora um bom cantar farei, em que sempre vos louvarei, e direi como vos louvarei, dona feia, velha e maluca. Muito diferente, descascando, né, acabando com a mulher aqui, com uma dona velha, feia e maluca, e aí na imagem uma mulher bem prejudicada, semelhante. Fui buscar no Google, fazer uma busca só por curiosidade, e encontrei essa imagem. Coitada. Enfim. Então, aqui, a mesma coisa. Você tem elementos rítmicos, você tem a rima, a sonoridade das palavras, e aqui existe um recurso muito sutil também, que é a ironia, a presença da ironia, que é uma das características destes, destes poemas, dessas cantigas, né? E aí, onde que você consegue encontrar a ironia mais, né, de forma mais escrachada? Eu que sempre vos louvarei. O que significa louvar? Louvar é fazer um elogio. Louvar é elogiar. Neste caso, eu vou colocar umas aspas, porque ele não está elogiando no sentido próprio do termo, né? Elogiando, né? Deixa eu só colocar pelo verbo mesmo. Elogiar, né? Ele está elogiando aqui de forma alguma. Então, aqui existe a presença da ironia, que indica justamente algo contrário àquilo que né, contrário à real intenção do locutor, do emissor. Então, aqui não, né, é um elogio, mas entre aspas esse elogio, né? Então, quando você percebe a ironia, você entende também, você consegue identificar a sátira, a crítica social. A crítica social, no caso a cantiga satírica, ela é mais indireta. Aqui não tem nome, não dá para saber quem é a velha feia, velha e maluca. Não dá para saber especificamente quem é. Então aqui existe algo meio que indireto. Existe as indiretas ali. Agora, as cantigas de Scar, a cantiga de maldizer, né, no caso, aqui eu coloquei só satíricas. Essa daqui, no caso, é uma cantiga de escárnio, tá? Se ela fosse, né, dentro da classificação, ela poderia ser considerada uma cantiga de escárnio.
Uma cantiga para escarnecer, né? Escárnio. Mas, professora, eu não sei o que é sátira. Sátira é o mesmo que ridicularizar, é expor ao ridículo uma situação. Então, a sátira é expor uma situação ou uma pessoa, uma pessoa ou uma situação ao ridículo. Ao ridículo. É, no caso, ridicularizar. Ridicularizar. Ao ridículo. Opa, ridículo. Expor ao ridículo mesmo. Sem dó, sem medo, como vocês viram aí, né? E as cantigas de maldizer, elas já são ridículo. Elas são mais diretas. Elas são bem mais diretas, bem mais escrachadas, bem mais pesadas.